Espírito Santo, Espírito Santo, expanda as nossas afeições, expanda a nossa compreensão de quem Deus é. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, expanda as nossas afeições a respeito de quem Deus é. Espírito Santo, Espírito de Deus, Você pode ficar muito à vontade se você está sendo tocado pelo Senhor. Eu vou compartilhar uma breve mensagem com vocês. Não quero fazer vocês ficarem esperando muito. Sei que vocês estão em pé. Se você quiser se assentar, você pode se assentar. Só tenta não fazer barulho. Para sentar não precisa conversar com o irmão. Vamos respeitar essa atmosfera, amém? Vamos tratar com carinho essa atmosfera. Jesus. Amém. Presta atenção aqui em mim, irmãos. Meu nome é Alessandro, para aqueles que não me conhecem. Eu sou pastor da igreja One. Eu sou casado com a Bruna e nós temos 3 filhinhas, na verdade 2 filhas e uma que vai nascer agora em novembro. Obrigado. Eu tenho sentido um grande peso da parte de Deus. Quem não sabe, eu estou morando em Londres, então a gente está plantando uma igreja lá. Temos uma igreja de 15, 20 pessoas na nossa casa há 1 ano e meio, nascendo e discipulando pessoas, gastando tempo lá. Então as minhas vindas para o Brasil estão bem mais escassas, eu estou vendo bem menos mesmo. E quando eu venho, eu priorizo ficar na igreja local, né, nas minhas igrejas que eu plantei aqui, da qual eu faço parte, que é a igreja One. E uma das coisas que o Senhor tem mais gerado peso em mim, nessa vinda, é a respeito da centralidade de Deus e a centralidade de Cristo naquilo que fazemos. Eu vou ser muito breve, então eu preciso da sua atenção, amém? Irmãos, é muito possível que a gente viva uma vida evangélica sem entendermos o que é a boa notícia do Evangelho. É muito possível que a gente se atenha aos resultados do Evangelho e não ao Evangelho. Eu tenho convicção que se nós perguntarmos para a maioria dos nossos irmãos aqui hoje qual é a boa notícia, muitos de nós responderíamos: ir para o céu. Outros responderiam: agora eu tenho uma nova oportunidade de vida. Outros responderiam: eu era pecador, agora sou santo. Outros responderiam: bom, eu era aquilo e agora eu tenho isso. Eu ia ter isso, mas agora eu tenho aquilo. E essas coisas são ruins? Não, essas coisas são muito boas, mas todas essas coisas são benefícios do Evangelho e não o Evangelho em si. É como se eu te perguntasse: o que é Tilenol? E você me respondesse: eu tinha dor de cabeça e agora não tenho. Então, resultado do Evangelho não é o Evangelho. A grande centralidade do Evangelho, por mais simples que seja e ao mesmo tempo mais chocante, é Deus. Deus é o Evangelho, ou seja, a suprema
suprema boa notícia é: o homem pode conhecer a Deus. Bendito é Deus que nos chamou para a comunhão, o apóstolo Paulo escreveu em Coríntios. Bendito é Deus que me chamou para a comunhão com o seu Filho. Irmãos, é possível que a gente faça a igreja em nome de Jesus sem Jesus. É possível que o Espírito Santo deixe de vir nos nossos cultos e a gente nem mesmo sinta falta, ou o pior, a gente nem reconhece. É possível. E eu acredito, quantos aqui são de outras igrejas? Levanta a mão. Eu quero deixar muito claro que quando eu estou diante de uma multidão como essa, eu não estou pregando a respeito de uma igreja. Eu estou comunicando com muitas igrejas. Então você precisa entender e não ser mesquinho de achar que eu estou falando de uma igreja. Amém? Eu quero que nessa noite nós olhemos para nós e para as nossas comunidades. É possível que a gente viva igreja sem Cristo. E eu vou te falar uma coisa: triste é o fato de que o Brasil tem feito isso muito. Nós somos um país cristão, seja católico ou evangélico. Nós somos um país majoritariamente cristão. Nós somos também um país corrupto. Nós somos um país com escândalos na igreja. Nós somos um país que copia e cola qualquer evento e qualquer coisa que rola fora das paredes da igreja, a fim de atrair as pessoas a Deus, como se o evangelho de Cristo não fosse suficiente para isso. O apóstolo Paulo, presta atenção, o apóstolo Paulo diz em Romanos 1, versículo 16: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. Irmãos, os homens das escrituras, os apóstolos em específico, foram presos, mortos, separados ao meio, decapitados, enforcados. E por quê? Porque Roma tinha medo das conferências deles? Não. Porque Roma tinha medo das músicas deles? Não. Porque Roma tinha medo do poder financeiro de Paulo? Não. Porque Roma tinha medo de Paulo ser político? Não. Porque Roma tinha medo da mensagem de Paulo. A ponto de precisamos calar esses irmãos, precisamos calá-los, a ponto de colocar fogo no corpo desses irmãos chamados cristãos. Nero caçoava deles, colocava fogo no corpo deles para iluminar Roma. Mas o apóstolo Paulo dizia, se eu não me engano, na carta ao Timóteo ou Tito, eu não me lembro agora, mas eu estou em algemas, mas o evangelho não. O apóstolo Paulo escreveu Filipenses de uma prisão, e ele diz: alegrai-vos comigo. Que mensagem é essa? Essa mensagem é uma empolgação, um frio, um arrepio. O que é essa mensagem? Que mensagem é essa, irmãos? Que boa nova é essa? Irmãos, infelizmente é possível fazer igreja sem Cristo, e nós temos feito isso. Nós batemos no peito como nação brasileira e dizemos: não existe nenhuma nação como a gente é quente, a gente adora, a gente é isso, a gente é aquilo. Mas para termos o que desejamos, precisamos reconhecer o que não temos. A nossa arrogância tem nos liderado à frieza. E maquiamos frieza com barulho. Maquiamos frieza com mais eventos, mais canções, mais livros, mais atividade. Como posso fazer os jovens da igreja queimar? Como posso fazer os anciões? Como posso fazer isso? Mais atividade. Onde está a centralidade de Cristo?
Irmãos, pensa em você, pensa na sua igreja, pensa no seu casamento, onde está a centralidade de Cristo. Vocês estão felizes ainda? Uau. Na nossa nação se fala muito sobre ser apostólico, ser profético. Vocês estão comigo? Estão me ouvindo? Ser apostólico, ser profético, como ser apostólico é quase uma cartinha mágica que você fala para deixar tudo mais poderoso. Adoração profética, dança profética, palavra profética, copo profético, púlpito profético. Nós usamos essas palavras como para empoderar o que a gente quer falar. É igual aqueles irmãos que não apreciam e não estudam a história de Israel e o plano de Deus, mas usam o shofar e todos os utensílios judaicos como se aquilo fosse empoderar a igreja dele. É aquela velha frase de um homem chamado Keith Green: ir no McDonald's não te faz um hambúrguer, como ir na igreja não te faz um cristão. Onde está Cristo? Onde está a centralidade? Apocalipse 4, o apóstolo João diz: eu vi uma porta aberta nos céus, e uma voz me dizia: suba, e eu te mostrarei as coisas que haverão de acontecer. Apocalipse 4 narra a glória do trono e as coisas que estão acontecendo ao redor do trono. Vocês estão comigo? E finalmente Apocalipse 5 diz assim: eu olhei no meio do trono um cordeiro como se tivesse sido morto. Fala comigo: no meio do trono um cordeiro. A liturgia celeste se parece com Cristo centralizado. A liturgia do culto de Deus é Cristo centralizado. Vamos lá, gente. Fazemos tantas coisas que às vezes acaba o culto, a gente nem lembra se falou Jesus. Terminamos o culto com o nosso TikTok abastecido, com o nosso Instagram abastecido. Irmãos, somos uma geração absurdamente distraída, ansiosa, depressiva. Aí você fala assim para mim: é porque eu sofri muito. Não, é porque você gasta 8 horas do seu dia no seu telefone. É possível que agora mesmo a maioria de vocês já tenha dado scroll no seu Insta umas 4 vezes. E aí a gente sai daqui e fala: a noite mais forte da minha vida. E pelo menos uns 30 minutos da noite a gente ficou no Insta, distraídos. Como podemos curar isso? Não podemos. Apenas Ele pode. Eu não posso curar a sua distração promovendo uma atração mais legal. Não existe nada mais atrativo do que a glória de Deus. O fundo, o seu homem interior, a sua mulher interior, as suas entranhas estão clamando por Deus. Mesmo que você não saiba, dentro de você existe um clamor dizendo: eu preciso saber quem Ele é. Tozer dizia: a pergunta mais importante da sua vida é: quem Deus é? Quem Deus é? Uau! A centralidade de Cristo,
Irmãos, pastores de jovens, líderes, amigos, você lidera uma célula, um grupo caseiro, você que quer fazer pregação na rua, olhe para mim, para tudo, para tudo. Cristo, quem Ele é, quem Ele é. Em Ti que eu ainda não vi, qual a beleza que existe em Ti que eu ainda não vi, qual a beleza que existe. Romanos 11, o apóstolo Paulo, se você quiser abrir Romanos 11, 33. Mas presta atenção em mim, é um texto muito famoso, você vai lembrar. Ali, está ali, pronto. Romanos 11, o apóstolo Paulo, é um dos textos mais difíceis das Escrituras, desde Romanos 9 até 11. É um dos textos que mais produzem divergências teológicas. Porque, eu vou falar uma palavra que muito crente tem medo. Porque em Romanos 9 o apóstolo Paulo começa a falar sobre eleição, predestinação. Então ele começa a falar sobre eleição, predestinação. Finalmente em Romanos 11 ele começa a apresentar o plano de Deus, e como o plano de Deus envolve judeus e gentios, e como Deus escolheu os judeus como um povo, como uma nação, da qual Cristo, o Messias, viria dessa nação. As promessas foram dadas a essa nação, e por intermédio dessa nação, as nações viriam a crer. E o apóstolo Paulo começa a dizer: agora eles são rejeitados? De maneira nenhuma. E ele começa a apresentar todo esse mistério de Deus, como Deus em sua soberania, Ele orquestrou que através da falha de Israel, os gentios fossem salvos. E agora, através da plenitude dos gentios, os judeus serão salvos, e na plenitude dos judeus, Cristo retornará. Ele começa a apresentar esse plano maravilhoso. E aí Paulo para, do nada ele dá um pause, bum. E ele diz isso: fala comigo, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Irmãos, não sou eu, não é você, presta atenção. O que está acontecendo aqui é que Paulo, no meio da sua pregação, e acredita em mim, Paulo conseguia pregar bem. Paulo tinha bons argumentos, ele não se perdia na sua narrativa, não. Paulo não precisava de frase de efeito. Paulo não precisava ficar tentando fazer você gostar da mensagem. Os escritos de Paulo não precisaram de impulsionamento no Instagram para virar best-seller. Paulo é Paulo, e no meio do seu argumento ele para, e ele reconhece: Ele é muito maior, Ele é tão superior, Ele é tão maior, magnífico, magnífico. Deus arrancou um de Paulo a sua vida inteira. A majestade de Deus fascinou Paulo de tal maneira que ele passou sua vida inteira dizendo: para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Profundidade. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Versículo 34. Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele
para que lhe venha a ser restituído. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, se falamos de fé apostólica, fé profética, não estamos usando um pó de pirim-pim-pim evangélico. Precisamos nos ater à vida dos apóstolos e à vida dos profetas. O que eles amavam, o que eles valorizavam, onde eles gastavam o tempo deles, o que eles priorizavam. Vocês estão comigo aqui ainda? É breve a mensagem, e é essa. Nós precisamos urgentemente voltar os nossos olhos para Ele. A maioria das tensões entre igrejas são promovidas por ciúmes, arrogância, desejo de ser igual aos outros. Gastamos mais tempo comentando coisas que vimos no Instagram do que vimos aqui. E infelizmente nós estamos tão viciados em palavras e palavras de efeito e pregador e música, que nossos ouvidos estão amortecidos. Tudo que nós conseguimos fazer depois de um culto onde Deus nos visita é sair. Você viu o solo da guitarra? Você viu aquela coisa que o Ale falou? É sério, né? É sério, nossa. É muito sério, sim. E aí, pastor, quem que vem mês que vem? O Ale é bom, mas não é muito do meu estilo. Fulano é bom, mas não é meu estilo. Você consegue imaginar? Na história da igreja tem um homem. Eu termino com isso. Tem um homem que ele foi martirizado por Cristo. Então chegaram para ele, o pegaram e iriam o crucificar. E ele disse assim: por favor, me crucifiquem de ponta cabeça. Eu não sou digno nem de morrer como meu Senhor morreu. O nome desse homem é Apóstolo Pedro. Eu quero que você olhe para a sua vida, ok? E você analise a sua vida. Você consegue pensar no apóstolo Paulo tenso porque postaram uma coisa que ele não gostou? O apóstolo Pedro tenso. A outra igreja tem um templo enorme. Gente, nós somos tão rasos. Tão rasos. Como podemos resolver isso? Nós precisamos do Espírito de Deus. Nós precisamos submeter as nossas vidas. Olha aqui, pai e mãe. Isso é só minha opinião, tá? Você é completamente livre de discordar disso. Mas é muito fácil a gente bater no governo e falar: a agenda, o progressismo. Quantas vezes você senta e ora com seus filhos? Quantas vezes seu filho te viu chorando na presença, sem ser na igreja? Seu filho tem espaço na sua agenda? Cristo.
Feche seus olhos comigo. Espírito Santo, derrame a sua presença sobre nós. Derrame a sua presença sobre nós. Se você ora em outras línguas, começa a orar em outras línguas agora. Fogo, fogo, fogo. Marca os meus irmãos com devoção nessa noite. Marca os meus irmãos com paixão nessa noite. Deus, marca o Rio Grande do Sul com zelo pela sua presença, zelo diante do seu trono, zelo. Mais. Vamos lá, não tenha medo, levante sua voz. Mais. Brilhar em meu coração, deixa-me senti-la, deixa a luz da tua face brilhar em meu coração, deixa-me senti-la, deixa a luz da tua face brilhar em meu coração, deixa-me senti-la, deixa a luz da tua face brilhar em meu coração, deixa-me. Eu só vivo pra ver tua face brilhar em mim. Vamos cantar isso, levante suas mãos. E eu só vivo pra ver tua face brilhar em mim. Você que diz, Ale, eu preciso de um renovo do Senhor, eu preciso ser refrigerado no meu interior, receber um frescor de Deus. Apenas levante suas mãos agora. Espírito Santo, flua nesse lugar com refrigério, com a sua presença. Abra os olhos para a revelação de Cristo Jesus. Mais. Ó profundidade do saber, do conhecer a Deus. Vamos lá, coloque a sua fome diante de Deus. Comece a orar. Deus, eu preciso ser mudado. Eu preciso de um toque. Eu preciso. Eu só vivo
pra ver tua face brilhar em mim. Eu só vivo vamos ser só brilhar. Libera a sua presença. Libera o seu fogo. Libera o seu fogo. Libera a sua presença. Mais. Deus, tantos homens antes de nós viram a sua face e nunca mais foram os mesmos. Abre os nossos olhos para ver. Só vivo pra ver tua face